falar agora. Agora ninguém. Posso aproveitar que você está Por favor. uma coisa que eu queria falar é sobre o que a gente estava conversando sobre o conselho de ética, que eu lembro durante o mestrado os colegas se debatendo, vai passar pelo conselho, não passa, aí vai e volta, fica trocando, e aí agora com essa visão toda de relações de poder, né? A gente já reclamava na época que essa ideia de, como eu estava falando, que é tudo muito voltado para a medicina, né? Não é feito para as ciências humanas. Aí a gente ficava se debatendo nessa, porque a gente está passando por isso e tal. E agora, sei lá, fica claro de uma maneira diferente que é também uma forma de uma escrachada até de uma relação óbvia de poder, em que a gente tanto fala da matemática dentro do ambiente escolar, mas das outras áreas de pesquisa acadêmica em cima da área de ensino, das outras áreas de ciências humanas também. Por que a área da medicina, das biomédicas de modo geral, porque aquilo serve para medicina, serve para enfermagem, serve para outras coisas mais laboratoriais e de pesquisa da área médica, mas por que o nosso conselho de ética, que relação de poder é essa que está sendo passada, está sendo obviamente passada, que faz com que as pesquisas da área de biomédica sejam, de certa forma, superiores às pesquisas da área de humanidades e de educação e etc., que você tem que se submeter, até a palavra submeter, você tem que estar abaixo, você tem que abaixar a cabeça para quem? Para a ciência que está acima da sua e que está mandando naquele conselho. Conselho é feito por quem? Se não é da minha área, como é que você vai julgar a minha... Você pode avaliar o meu trabalho? Isso, na verdade, eu estava pensando agora. A gente estava conversando, mas lendo o texto de Diego, nessa mesma ideia de como as palavras são importantes, né? A gente começou isso muito nas outras aulas, né? De não usar termos racistas, etc., que a gente naturaliza, às vezes sem querer, porque não pensa, mas até quando a gente fala que uma pessoa tem... Isso me pegou muito, porque eu comentei no grupo da gente, do domínio de conteúdo. Falei, por que você tem que dominar? Que relação é essa que você está criando com o conhecimento, que você, para dizer que entendeu sobre alguma coisa, você tem que dominar? Você está botando uma rédea na matemática? Você está amarrando ela, então agora é uma coisa até... eu acho que é quase um fetiche, né? De você, ter que dominar, você tem que conquistar ao invés de compreender. Então não existe a relação dos alunos e da gente, e eu acho que de todo mundo, em algum grau, com o conhecimento não é com, é sobre. Então, eu acho que enquanto a relação com o conhecimento for acima, né, for uma coisa que você vem vertical, né, você quer abocanhar aquele conhecimento, ele é seu para ser manipulado. Mas quando isso acontece, então você não está construindo com os colegas, você não está tendo uma ideia comunitária de conhecimento. E eu acho que isso é um cerne muito, muito curioso disso que a gente está. Um viés, talvez, que eu não teria pensado de outra forma, né? Assim, como a gente fala, não só todas as relações de poder que acontecem dentro da escola, mas a relação de poder da gente, não só da gente com os alunos, mas de modo geral, seres humanos, com o conhecimento ou com a ciência. E não só entre as ciências entre si e entre os seres humanos entre si, mas que a gente cria com essa necessidade de controle. Eu não sei se eu não puder controlar todos os aspectos da fórmula. Se eu não sei a fórmula, então eu não sei. Porque a fórmula é o seu controle absoluto sobre aquele conhecimento, porque se não sai daquele caminho, se sair daquele caminho, já não serve mais. Porque não tem visão a partir do conhecimento da ciência, né? Aquela encaixadinha. Eu falei, gente, isso é muito louco. Então, pode. Fala tanta coisa que eu vou deixar Agora eu vou falar uma coisa rápida para tentar falar da participação da Renan, que eu acho que é bem isso, né? Assim, primeiro, que eu acho que às vezes tem até um policiamento, você não pode usar certas palavras, não pode usar, por exemplo, nortear. Assim,
né? Eu de fato não uso, o pessoal usa solear, né? Mas eu uso às vezes orientar, eu evito usar nortear. Mas a gente tem que pensar que o uso de certas palavras, que a língua é uma expressão da cultura, né? Então o uso de certas palavras não é incidental, né? Assim, então essa coisa de dominar o conhecimento, isso é muito colonial, muito eurocêntrico, né? Até os indígenas falam isso, a ideia de recurso natural, né? Assim, a natureza não é um recurso, né? A gente está dentro da natureza, como assim um recurso? Não é uma coisa que a gente... Então essa visão... Isso, parece que a gente não faz parte dela. Ela tem bens que a gente pode usar. Exatamente, ela está ali para nos servir. Então é uma coisa, a visão da natureza como uma coisa selvagem que tem que ser dominada, que tem que ser controlada. Isso é muito, uma visão muito da ciência eurocêntrica. Ele é de capital humano. Capital humano, né? E Capital humano também é algo. como se o conhecimento fosse exterior a gente. Isso, exatamente. Que eu acho que é uma coisa mais absurda que pode ter. Porque se você considerar que a gente está no processo de evolução... Essa é a visão não problematizada, que a verdade existe num lugar é uma que coisa você platônica, exterior, e dominar tem várias implicações. Uma é exterior, que já te dá uma questão de conhecimento, de matemática, uma perspectiva mais platônica, não sei o quê. É um caminho único a se seguir, aí você sai dessa possibilidade das encruzilhadas, da ambivalência, você tem um lugar para chegar. E essa coisa de quem domina é, sobretudo, não conseguir estar dentro da própria perspectiva científica, que está na dimensão da incompletude. Porque o cientista que não se coloca na dimensão da incompletude, ele coloca na ciência, na própria ciência hegemônica. Então, à medida que você domina, você não se dá a oportunidade de aprender alguma coisa do seu mundo, por exemplo. Uma das que eu coloquei até um tempo agora, para a gente mandar para a publicação, um dos textos que a gente tem, falando sobre coletividade docente, uma das coisas que defende lá, que a gente não publicou, é a questão da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é justamente uma oposição a isso. É você, não é a vulnerabilidade de você botar as suas deficiências para jogo. É uma vulnerabilidade de você se colocar na possibilidade de atravessamento. E só está na possibilidade de atravessamento quem está no completude. Se você domina tudo, acabou, você acabou, ali morreu. Então isso assim revela uma perspectiva do que é conhecimento, da onde está esse conhecimento que está exterior a você, revela uma perspectiva de como se enxerga profissionalmente esse sujeito que não está se enxergando, como sujeito que tem saberes que estão mediando as suas práticas, em perspectivas coletivas, com dimensões políticas. Você encerra um monte de coisa, né, quando você fala dessa coisa de dominação. Agora, comentando sobre um outro aspecto, uma outra coisa que você comentou aí, dessa coisa da comitê de ética, eu tenho algumas suposições, tá? Umas coisas eu acho que são pragmáticas, e outras coisas eu acho que são epistêmicas, assim. Eu acho que é pragmático porque a parte da saúde começa muito antes da gente a ter uma pesquisa mais sistematizada com os seres humanos. Então, isso é uma coisa a se considerar, né? Porque a gente, enquanto área de pesquisa, é mais recente na história. Então, e hoje isso é uma preocupação também. Você não está fazendo pesquisa com medicamentos, você está fazendo pesquisa com seres humanos. Então tem uma dimensão ética. Só que é uma pesquisa com seres humanos de natureza completamente diferente de pesquisa com seres humanos que é medicina. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que, enquanto área, ter isso, o entendimento do ser humano. Mas aí, epistemologicamente, eu acho que a gente é refém da própria matemática. Porque se você pegar a perspectiva positivista, só se coloca como conhecimento o que você pode matematizar. Então você pega... É impressionante como é que a gente chega aqui, vai para o colega de sociologia, né? O que aquela galera faz de pesquisa quantitativa para ser reconhecido historicamente enquanto ciência? Então, enquanto ciência, lá na medicina, o negócio tem que estar matematizado, sistematizado, tem que obedecer tais regras, tais padrão, tem que responder a perguntas que não cabem para a gente. Quanto ao seu protocolo médico, você quer aquela coisa toda matematizada, tem aquele algoritmo
porque é uma perspectiva positivista de crescimento. Então, acho que a gente vira refém da gente mesmo, em alguma instância. Entende? Então, eu acho que tem as duas coisas, né? De como essa pesquisa deles tem uma característica positivista, que você tem que atender um monte de coisas e regras e algoritmo que em outros contextos não pode fazer sentido. E eu acho que tem um caráter também histórico deles terem mais tradição em pesquisas com seres humanos, como ela falou, né? O ser humano ali pra gente é uma outra discussão, uma outra discussão, mas eu acho que a gente precisa aí do tempo dar corpo para esses comitês de pesquisa com seres humanos na administração. Sentido para a nossa área. Protocolo, estou dizendo dentro do protocolo não faz sentido, porque preencher aquilo não faz. Não faz. Não diz nada sobre a ética da sua pesquisa. Uma emoção que você responde não faz sentido. Diz uma coisa, Não encaixa. o conselho de ética que você está falando, o conselho de ética não tem nada a ver com ensino, saúde. Mas é porque eu acho que ele chegou lá depois que isso já existia em outras instituições. Porque aqui na UFRJ, O contrário, não. não, os comitês, o conceito de comitê de ética começou na pesquisa médica. Aqui ainda tem esse Não, mas a ideia de existir comitês de ética em pesquisa começou na pesquisa médica, internacionalmente. E aí isso foi se alastrando para as outras áreas. Que é isso, a pesquisa médica, eu acho assim, não vou nem falar, eu acho medicina um erro epistemológico, tá? Inclusive, sempre que eu chego no médico, eu já chego desconfiado, eu uso vários testes. Assim. Primeiro é descobrir se ele não é bolsonarista. Aí já deu ruim, né? É, eu acho. Você mesmo por cento fácil. Enfim, mas é isso, aí foi. Pergunte o que ele acha das vacinas. Comitê de ética reversa. Uma pergunta, uma coisa que eu falo com o médico é assim, é tentar descobrir como ele vê outros profissionais de saúde. Porque esse é o grande erro da medicina. Que diferencia a medicina ocidental da medicina oriental. Isso tem a ver com o debate aqui também. E a medicina ocidental, ela foca na doença. E a medicina oriental, ela foca na saúde. Então, ele vê saúde. Isso meu companheiro é de saúde pública, né? Eu sei um pouco esse debate dele também. O conceito de saúde, mais assim, na OMS, inclui aspectos sociais, inclusive. Não é só assim, biologia. Aspectos assim, de como você vive, como é o ambiente, como é a sua relação com as pessoas, então saúde. E a medicina, por isso eu falo que é uma epistemologia, ela vê assim, tem um negócio lá que tem que consertar. Em alguns casos é isso mesmo, a pessoa tem câncer, tudo bem, beleza. Mas assim, a medicina extrapola isso para coisas que deveriam ser coisas de saúde pública. Prevenção. Prevenção, enfim. Bem-estar. Mas uma coisa que eu pergunto assim, por exemplo, pros médicos, né? Você não acha que eu devo ir no nutricionista? Aí se ele fala, não precisa, eu já desqualifico. Como ele vê, porque teve um médico uma vez, eu briguei com ele mesmo, porque ele falou, não era nem para mim, era para minha mãe, eu fiz essa pergunta e ele respondeu o seguinte, nutricionista não, nutrólogo. Porque nutrólogo é um médico especialista em nutrição. E aí ele falou, porque o médico estuda mais que o nutricionista. Aí quase que eu falei, o senhor é um ignorante no final, assim, para eu fui embora. Mas isso no final. Porque é isso, ver. A duplinha dinâmica, minha mãe teve um problema, tá? Nessa hora. E teve a ver com o médico. Só que era uma duplinha dinâmica que era o marido que era cardiologista e nutrólogo. Só que daí a minha mãe, coitada, o que eu fico imaginando? Minha mãe chega lá reclamando de falta de energia agora, porque eu tenho 4 anos. Aí a nutróloga passa um monte daqueles complementos que para mim é representante de complemento. E aí o que o marido dela faz? Manda a tiroide encher de hormônio, que aí a minha mãe tava pronto, cara. Entendeu? Aí dá problema cardíaco. Mas você vê. Essa coisa da medicina,
Minha cunhada está fazendo medicina hoje. E ela foi do Cefet, e um histórico de família pobre pra caramba, de São João, passou de primeira para medicina. E ela me fala, ela tem passado uma coisa muito legal da medicina humanizada, que é a história, por exemplo, ela tem essa tradição, aqui não Fernando é escroto. Eu sei, ela estava comparando que daqui é mais tecnicista, não sei o quê, porque lá ela já descobriu coisas, e se ela desse remédio não adianta nada, porque ela tem que ver o contexto social, se quem mora para lá, se vai ter gente que vai poder dar aquele remédio, porque a pessoa, se ela tem conhecimento sobre aquele remédio, o efeito, horários, tem uma série de coisas que você tem que verificar. Não adianta só, não, diagnostiquei, você tem isso, eu te dou um remédio pronto. Não é assim. Então, mas dá trabalho. É uma questão também que é uma prática muitas vezes não holística, né? Igual você falou, né? Aí tem outra coisa. Uma máquina, eu vou mexer nessa peça, se dá problema na outra peça, não é problema meu. Meu pai teve um problema desse que endocrinologista e urologista estavam brigando entre si no seguinte dia. Porque o endocrinologista mandava tomar um hormônio para fazer reposição. O urologista falou, pô, mas você vai dar uma metafrosta, não pode. Suspende. A outra falou, não, mas não importa, você tem que tomar. A outra falou, não, mas você suspende. E não se entendiam, não se entenderam. Ele teve dificuldade de médicos para achar outros que se entendessem. Quer dizer, e fazendo um paralelo, né? Como é que a gente não consegue essa coisa da disciplinarização? A gente vai segmentando tantas coisas que não consegue mais enxergar um corpo, né? O ser humano, o corpo, né? Não consegue mais enxergar um todo naquele negócio. Agora, falando de prática médica, isso me remete à nova, né? Se tem alguma coisa para a gente aprender com essa coisa das práticas médicas, é a dimensão coletiva. Sim. Quanto eles estão na dimensão. Tem essa ideia de saúde pública, saúde coletiva, que é isso. E também a ideia de que você aprende, você se torna médico, não é sentado fazendo exercício e a caderno. Exatamente. E se formar um professor também tem esse paralelo, né? Uma aula fala, se formar um professor é introduzir alguém na cultura da profissão. Exatamente. A UERJ de Medicina, desde o segundo período, ela está pedagógica. As aulas são vivenciando as coisas lá. A minha mãe teve há um tempo atrás um problema de infecção urinária que no exame apareceu uma bactéria super resistente. Aí tinha que internar para ter, a prescrição seria internar para botar um antibiótico que só pode ser dado para a pessoa internada. Então, fora que era o único antibiótico que combatia aquela bactéria. Aí, antes de fazer isso, eu perguntei assim, quem é o imunologista mais foda que tem no Rio de Janeiro? É o irmão da Marta Barroso, que inclusive está doente agora. Aí eu levei nele, aí mostrei, tá com essa bactéria aqui, o que a gente faz? Ele falou, não faz nada, dá só água e cranberry, vamos ver o que acontece. Por quê? E aí ficou bom, a bactéria, água, dá muita água, tem infecção urinária. Chá de cranberry. Não, é cranberry em cápsula. O que é isso? Cranberry é uma fruta. Não, pois sim, que é boa para infecção urinária. Toda mulher vai tomar isso. Ou era simplesmente um placebo? É uma foi usado nos Estados Unidos, né? Não, isso é bem Os colonizadores, quando chegaram nos Estados Unidos, foi para eles pelos indígenas norte-americanos. Eles incorporaram isso. Exatamente, é uma fruta que é super poderosa para infecção urinária. Ela tem tradução, eu não sei qual é o nome. A gente inglesa, mas ela tem. Até hoje ela toma cápsula de cranberry, mas aí ele falou o seguinte, que às vezes tem essas bactérias que aparecem mesmo hiperresistentes que elas vêm e voltam naturalmente. E ainda falou assim, não leva para o urologista, porque o urologista vai fazer o exame e vai mandar tomar antibiótico. O antibiótico só vai fortalecer a bactéria. E aí ele falou uma frase que é o seguinte, a medicina hoje trata o exame e não o paciente. Então, aparece uma coisa no exame e tem que tratar. Aí ele falou, tem que ficar de olho nos sintomas. Se ela estiver, porque às vezes também tem a bactéria e não tem uma infecção. Olha isso, a bactéria está lá, não está te causando nada. Então, às vezes se você não fizer nada, a bactéria vai embora sozinha. Se você tratar, você vai fortalecendo cada vez uma bactéria mais forte. E aí ela ficou boa, não tem nada. Dando água e cranberry. Eu quero, já que a gente está falando dessa área, mas também puxando de volta para o colégio, porque isso sempre me incomodou muito. Por que a gente consegue, então, ver essa
diagnóstico de olhar o exame da medicina. Mas quando a gente encontra um aluno TDAH, autista, com síndrome de Down na escola, ele é o laudo e ele é o diagnóstico. A gente aceita isso porque é mais fácil do que assumir a responsabilidade pedagógica para aquele aluno. Então você aceita a relação de poder da medicina em cima da escola antes de se apropriar da sua responsabilidade pedagógica para aquele aluno. Mas essa relação de poder da medicina é uma emergência assim, da relação de poder do mundo como todo. É isso, que ela está em outros lugares e a gente nem percebe. Pensando um pouco nessas relações de poder, e aí quando eu li os textos, principalmente de relatos, eu fiquei refletindo sobre a relação de poder dentro da sociedade brasileira, e aí, assim, depois em um outro texto que fazia histórico da matemática, o ensino de matemática, eu tentei fazer obviamente uma paralelo com a história do ensino de física. E me lembrou um fato muito aleatório, foi ano passado eu comecei a fazer algumas caminhadas ao longo da Tijuca, e eu tive uma curiosidade de ficar olhando o nome daquelas placas. Quando você trabalha na Tijuca? Não, minha mãe foi internada no hospital naquele período. Você é da física? Sim. E aí eu fiquei olhando e eu vi assim, professor fulano de tal. Eu era, professor, não, ele era médico. Aí professor, não, ele era engenheiro. Então assim, o quanto da nossa atuação como professor no Brasil se detém a essas duas profissões básicas, médico e engenheiro. E aí na física, outra questão da questão, um curso que eu fiz com o Judeu, e esse curso aqui está conversando muito com esse curso do Judeu de História da Física no Brasil, que ele mostrou pra gente. O Judeu é foda, né? Ele estava trazendo quais foram os primeiros livros que foram trazidos para o Brasil, livros de física, e onde eles eram utilizados. Foram livros trazidos para as academias militares. E aí eu fiquei nesse pensamento enquanto eu vi os textos, onde a gente consegue desmontar as caravelas? E aí eu percebi o seguinte, talvez na física a maior caravela que a gente tenha é a utilidade da física. Se você for numa instituição hoje, um professor de física, física pesada, ensino, qual é a melhor turma de trabalhar? Pô, adoro trabalhar no pré-militar. Porque todo mundo acha que o pré-militar são as turmas mais competentes, os alunos mais aptos à física, mas tudo isso se linka ao histórico inicial. Se os primeiros livros de física e as primeiras instruções de física foram nas academias militares, as pessoas, para concorrer àquelas vagas, tinham que estudar aquilo. E olha como é que aquela ideia inicial construiu uma... Vai se autoalimentando. Se retroalimentou, e hoje o físico no Brasil, não o físico de ensino superior, mas o ensino de física no ensino básico tem no curso pré-militar o seu ápice. E aí, o ponto que eu queria trazer, que eu acho que eu deixar como contribuição, que eu trouxe lá o exemplo da educação indígena, é tão difícil enxergar a caravela. Ela está na nossa frente. Perfeito. E a gente. Eu não sei que bicho é esse. Será que é uma nuvem, um negócio gigante? Exatamente. A caravela da nossa frente a gente está naturalizando. Mas produz. E continua reproduzindo. Então, assim, é um trabalho inicial da gente. E aí, isso obviamente não se dá na nossa prática sozinho, entra a ideia dos coletivos, entra professores fodas como o Will, como o Vitor, que vão trazer outras reflexões para poder te botar na tua cara. Ó, se você acha que física foda do ensino médio é uma de pré-militar, é porque a física no Brasil se estruturou para separar quem ia ser militar nesse país. E os militares, e aí eu coloco a história da Tijuca. Professor fulano de tal, lutou na Guerra do Paraguai. Professor, sei lá o que, era combatente, chefe da brigada tal na Guerra do Paraguai. Eu acho que todas as coisas da Tijuca têm relação com alguém na Guerra do Paraguai. É total militar. A história é total militar. É uma maluquice, o cérebro da pessoa é estranho. Mas eu acho que os sistemas educacionais têm muitos filtros. E as disciplinas, eu penso muito nesse que é próximo de mim, né, nessa disciplina de cálculo aqui, que eu acho super aplicada, eu acho um absurdo, essa disciplina é ridícula. E eu acho que ela tem isso, ela atua como um filtro, primeiro para tirar as pessoas pretas e pobres.
E depois, então, tem pessoas que passam e que não passam. Então, primeiro tira aquelas pessoas, não porque elas são menos capazes, mas porque elas não se sentem... Eu penso muito assim, que a avaliação, no nosso modelo de avaliação que a gente tem hoje, o que a avaliação mede é quem está autorizado a falar naquele espaço. Então, as pessoas que não passam, por exemplo, porque elas não estão autorizadas na avaliação. Então, esse filtro, primeiro, ela exclui aquelas pessoas, ela conforma as pessoas que sobrevivem, então ela desumaniza. Então, quem fica no curso de engenharia, quem está desumanizando, isso é um processo, esse eu sou foda, é uma desumanização, né? Assim, que é os outros que se fodam, né? Assim. E também é isso que o Rollins falou, ela conforma a própria disciplina, aquilo vai virando a disciplina, né? Mas eu tô com uma experiência que, pelo menos atualmente, assim, me leva para outro lugar. Assim, nessa preparatória. Meu filho hoje está no colégio, é colégio de preparatório, ele ensinou que vai fazer prova do colégio naval. Filho é isso, né? A gente apoia o que ele vai fazer, né? Então a gente não pode escolher por ele, né? Mas eu acho que está sendo um processo interessante, está gostando, se envolve na escola. Hoje em dia tem ficado manhã e tarde na escola, ele vai, você pede essa escola aqui para um ano. Só que é o tempo todo tentando mostrar para ele que ele não costuma matemática. Ele não costuma matemática. Umas contas malucas, super singulares, muitos macetes. Aí agora eles botaram um outro curso, que é sábado de manhã e é período letivo, e tem um outro curso agora que é sábado da tarde comigo. Mas na física, esses macetes, para muitos professores, era o que então, mas a questão é o que é física forte, o que é matemática forte. Por exemplo, na matemática. Na matemática também. Na matemática, então, mas essa é uma questão. Isso para mim não é matemática. Aí agora tem esse curso final de semana que é de resolução de provas. Eu falei, meu filho, você está no outro ano. Que conteúdo você não viu? Não, mas eu entendo o que você está fazendo. Eu falei, você entende o procedimento que está fazendo. Você não está entendendo a ideia. Aí pegou um dia que ele estava indo assistir a aula minha, no ensino médio, estudou lá comigo em equação do grupo consciente. O professor foi e resolveu rápido. E ele percebeu. O problema nenhum, o professor resolveu errado. Aí já me leva a outro lugar. O professor teve compromisso comigo. Acho isso muito ruim, a gente tem compromisso com ele. Mas aí eu fui e mostrei meu ponto para ele. O professor que resolveu errado. Não, a última professor tem que ruim. Eu acho ruim ele ter compromisso comigo. Porque ele simplesmente pegou uma coisa algébrica e passou para o outro lado multiplicando, não é desigualdade. Enquanto aquilo podia ter sinais variados dependendo do valor do X. E isso é uma coisa que eu problematizo quando eu dou aula. Não, o Carlos, restrição. e o Carlos tinha assistido eu problematizando isso. Aí ele percebeu. Aí acho que ele muito professor teve compromisso com eu. Mas no final eu consegui mostrar meu ponto para ele. Eu falei, ninguém está entendendo nada que está fazendo. Nesse caso particular, o professor entendeu. Mas vocês não estão estudando matemática. Vocês estão estudando um monte de procedimento, de questões super singulares, e aquilo ali é tido como matemática forte. Primeiro, porque passa por filtros. A escola, quando chega no aluno, bota o aluno lá em cima, e de 25 alunos vai para 15, e a turma está tudo bem, porque eles querem menos alunos mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, meu filho pega uma conta, ele faz tudo algebricamente, racionaliza, passa para lá, passa, não tem problema de fazer conta. Mas agora a conta está atrapalhando ele. Porque ele pega um problema, ao invés de pensar no problema, está fazendo conta antes de pensar no problema. Então, esse negócio de que é matemática forte também, desses militares, desse negócio, cara, não está se estudando matemática nesses lugares. Assim como eu acho que muitas vezes não está se estudando matemática nem no bacharelado. Eu concordo plenamente contigo, mas eu acho que a gente tem que aceitar que esse problema existe e pensar também na questão da profissionalização. Porque enquanto essa tua matemática de dar forte pelas redes, e esse cara ganhar 80 horas reais, ganhar 80 reais a hora aula, e eles pagarem 20 reais a hora aula para o restante dos professores das turmas comuns, é assim que nossa carreira está sendo estruturada. Sim, eu falei para ele, meu filho, para mim não é culpa do seu professor, nem culpa da escola. Para mim, essa aula é idiota, porque a prova é idiota. Sim.
Enquanto a prova continuar sendo idiota, Mas quem vai preparar para aquilo vai ser Mas idiota. aí é outra questão que eu fiz essa reflexão com a leitura de hoje. A prova é idiota por quê? Porque a prova dessas escolas continua fazendo referência, mesmo que se perdeu, aos livros lá de 1800 e tanto, que continua sendo reproduzido. Que estava no contexto de um filtro social. Que tá no Chefe não recomendado. Duas coisas aqui. Primeiro, obviamente a gente tem lá uma Quem quer função. café? Entrando agora na perspectiva funcionalista, né? Se a gente olhar do ponto de vista funcionalista, o que a nossa educação matemática é? Ela é isso mesmo, é um instrumento da meritocracia. Ela serve a esse papel. E todo mundo, quer dizer, a sociedade como um todo, de algum modo, eu lamento dizer, mas eu acho que está confortável com isso, e não só, as famílias, inclusive, esperam isso, tá? Essa questão do domínio que Renata trouxe, tudo, na época da pandemia, da prova, da avaliação que vocês estão falando, na época da pandemia aconteceu um negócio muito peculiar, né? Porque você não tinha mais como dar uma prova, porque isso teria uma relação policial, tipo, eu tenho que aqui fiscalizar se você vai fazer isso ou não inviável. Então, colocou num dilema e até teve alguns motivos positivos, eu acho. Por exemplo, a gente mudou totalmente o esquema da avaliação, decolonizou a análise mesmo, foi aí. E aí passa a ser esse diálogo entre diferentes saberes, cada um na pandemia. A gente mudou para acompanhamento em que as pessoas vão construindo caminhos de diálogos, né? E você reconhece a participação de todo mundo, não se ele sabe ou não aquilo, ou seja, deixou de ser um conteúdo específico, se quer avaliar quantos por cento ele aprendeu, e passou a ser, a gente está construindo, está conseguindo junto dialogar e ter alguma experiência que seja boa aqui para todo mundo que a gente ganhe. Isso é um pouco. Mas outro ponto, uma coisa que aconteceu essa semana, né? Um livro, a minha filha lá na escola está com um livro, eu nem sabia que Lelis e Mendes escreviam, no Fundamental 1. Ela está com o livro de 5º ano, eu achei, gente, é muito bom o negócio. Aí eu olhei lá no final, o Léo foi pro dever de casa nessa semana, tinha um programa que era assim, sei lá, Pedro, ele tem que pagar no mês 3 contas, todas elas a partir de R$100. E aí pedia para o aluno criar um problema a partir disso e resolver que esse problema deveria usar pelo menos 2 operações aritméticas, tá? Eu achei muito legal, né? Mas daí, olha os desdobramentos que tem isso. Primeiro, eu espero que ela vai fazer, vou olhar o que ela... Porque é totalmente fora da estrutura. Primeiro, o dado não é exato, são 3 contas a partir de... Isso já zera uma desestabilização, o que a minha filha fez. E não mais, as contas são a partir de R$100 e não mais do que R$100,2. Claro, na boa, você acha que isso é razoável? A gente tem na vida alguma coisa que é a partir de R$100 e não mais que não, mamãe, mas o que eu vou fazer? E fiquei tentando fazer ela se questionar com outras coisas, com a questão da remuneração, mas foi muito difícil, tá? Eu praticamente tive que falar pra ela, pô, olha só, pensa aí, não, eu preciso falar assim, imagina que eu coloco o problema pra você, agora, aqui em casa, eu e seu pai, vamos dizer que você tem que pagar 3 contas a partir de R$100. O que você pode se perguntar? Quantas até ela 10 anos? Ela diz assim, o que eu me pergunto? Ué, por que vai dar essa conta? Isso é muito Paulo Freire. Se eu não trabalho, porque sou eu que tenho que E você me pergunta se até hoje. Ela já falou, eu não pedi para nascer? Foi muito difícil. Tô vendo todo mundo odeia o Cris, vai ser assim. Acabou criando. Aí foi legal que ela me perguntou, mas mamãe, quanto que é o salário mínimo? E a gente começou a conversar, tá? Mas daí passa, chega de noite, aí eu recebo o grupo dos pais do WhatsApp. Aí eu desesperado. Gente, eu vou pedir o gabarito. Aí o gabarito vai dizer assim, resposta dessa. Como assim? Essa questão aqui, qual que é a resposta? O meu filho respondeu, mas não sei se está certo ou errado. E aí eu fui lá, tentar explicar, né? Não, olha, você perguntou para ela, o que é certo e o que é errado? Fui tentar explicar, né? Não, olha só, a gente entende, eu não vou dizer, não, esse negócio de certo e errado não importa, porque os pais querem, né? Porque, assim, a gente entende que é importante também as questões, que tem uma conta já, né? Mas pensa, essa matemática aí para a vida da pessoa, quantas vezes você teve a conta exatamente de R$100 por livro? Você está
vem sempre o mesmo valor, a conta de luz não vem sempre o mesmo Mas valor. é complicado, porque você vê que tem essa expectativa de que tem um problema com o livro, de que a matemática não pode ser esse negócio que te manda fazer a pergunta, que não te dá um dado exato para você fazer a pergunta. Isso é o pior de tudo. Eu queria depois, eu gosto muito de passar a questão desse tipo, que a pessoa tem que propor uma coisa em vez de responder, fazendo o mesmo exemplo dele. Assim. Mas depois eu queria falar da avaliação da pandemia, que eu também tenho um depoimento, mas da Ronaldo foi errado. Nesse contexto eu vou resumir, porque depois você falou aí, eu já pensei em outras coisas também. Essa estrutura, né, eu, esses monte de anos de magistério, eu trabalhei, por exemplo, em 1987 eu trabalhava no Tamandaré e no Martins, preparando o Colégio Nova. E tinha que dar teorema de Menelaus, Seva e Tom Romero, era uma molecada de nono ano. Né? E trabalhava no Colégio Santa Úrsula, com a Escala Kaufmann, a Franca, não sei o que estava começando a história de problematizar, não sei o que, a gente pegava livros, né, da Luzia Barraco, não sei o que. Eu fiz uma peça de teatro com alunos de sexta série, que era assim, foi apresentada na universidade toda, que era o livro era Uma Raiz Diferente. E eu deixei os alunos contarem história do jeito que eles queriam. Eu falava assim, tipo, tinha uma história, que era um rapaz que ia limpar a sala e olhou uma raiz, não sei o que, era da raiz quadrada. E eu disse para eles, vocês têm que falar da raiz quadrada, vocês podem fazer a estrutura que vocês quiserem, depois eu queria que vocês apresentassem. Então eu vivi essa dicotomia, só que eu no Santa Úrsula ganhava o equivalente, como trazer para hoje, R$20 e lá no Martins 100. E lá, a minha aula era, cara, macetão, vinha para cá, Paraná, e uma competição que havia no Miguel Couto, mas eu viajei esses cursos todos. Sabe, de professor mandar um aluno bonzinho da turma plantar questão para o outro, para derrubar o cara, nesse nível. Entendeu? Então eu vivi essa dicotomia, mas de qualquer maneira, o lado da Estela foi me causando o que me dava mais prazer. Era ensinar matemática problematizando, não sei o que, depois eu escrevi. Então uma coleção de livros, acabou que podia ter ficado rico. Né? Eu trouxe aí o pessoal lá do Projeto Fundão no início, eles acharam maravilhoso, mas o cara que era o editor morreu de câncer, não sei o quê. E o livro era Trocando Ideias, e era um livro de matemática, né? Para quinta, sexta, sétima, oitava. É baseado nessa coisa mesmo, né? Nessa linha do Lélio, dele, e de um monte de gente que começou a fazer uma matemática que não é matemática, né? Muita gente acha que não é. Você criar questões em que exatamente não é exata, a matemática não é exata, não sei o quê. Mas trazendo para hoje em dia, o meu ex-aluno, né, o Felipe Aizic, aliás, outro dia ele trouxe café para falar. Ele já deu presente comigo, mas eu me atrasei. Eu falei, estou lendo os textos. Ele está fazendo a mesma coisa, porque, aliás, não pode deixar ele para cura, não. Ele foi para lá, não tem que trazer ele de novo para cá. Tem que trazer ele de novo para cá. E, olha só, ele, quando começou, né, ele começou a trabalhar, onde é que ele foi? Ele é um cara muito bom na matemática, né, pura mesmo, foi para a elite. Começou a dar aula lá, né, turmas pré-militares, não sei o que. Por quê? Porque é onde tem a grana, cara. E lá resolver. A estrutura continua igualzinha, naval, coisa horrorosa. Continua a mesma coisa, Anderson. Não mudou uma vírgula de 1900 e sei lá quando Caixa Prego que eu dava aula, até hoje. É uma coisa. Cara, uma vez um aluno meu do terceiro ano, ele falou, André, eu queria fazer ITA. Dava aula no QI. Aí eu falei assim, cara, eu não vou conseguir te ajudar assim, né? Tipo, eu não tinha tempo para ajudar. Eu falei assim, eu tenho 20 minutos aqui depois do nosso tempo de aula, eu posso fazer umas questões com você. Aí ele falou, não, então foi o seguinte, eu vou pegar uma prova, te mando, e aí a gente vai fazendo as questões. E aí ele viu os vídeos da internet e falava comigo, eu tô com dúvida da questão. Aí eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula para ele,
E aí tinha uma questão, eu demorei uns 20 minutos para fazer a questão com ele. Aí eu tinha um módulo, aí eu expliquei, né? Aí ele, cara, né, o vídeo do cara tinha 5 minutos. Ah, mas aí... Aí ele falou, mas só agora eu entendi o que ele fez. Porque ali ele visualizou por que o cara pegava antes de tal lugar, por que o cara pegava depois de tal lugar, por que ali ele achou 2 raízes aqui e só achou uma. E aí ele falou, cara, só entendi, só fez sentido pra mim agora. Mas é isso, uma coisa demora 5, que é o cara que está sendo preparado para fazer uma prova ridícula, e o outro demora meia hora. E como isso coloca a pessoa no lugar de ser idiota, né? Sim, isso. O meu filho teve um dia que estava no museu, eu estava com o Diego, desculpa, mas eu estava com o Diego. Não, eu estava com o Diego, aí eu falei, filho, tem muitas questões dessa que eu pego, eu não consigo resolver assim. Aí o Diego falou para ele, eu também não consigo não. Muitas vezes não E aí meu consigo. filho falou o quê? Aí Seu ele- burro. Não, porque ele achou que ele era muito idiota porque ele pegou uma prova e não conseguiu Sim. resolver. Sim. Então como é que a prova coloca o sujeito também nesse lugar de sabe, você Inferioridade. é de inferioridade. Desse texto Valorizando do Diego, fala isso separando duas os vezes. professores em Ele se caixa. sente inferior, subalterno, né, por não conseguir acompanhar essa me trouxeram uma prova de cálculo do Cefet, quando eu estava fazendo engenharia lá. Aí minha cunhada trouxe, meu amigo, não sei o que, você podia explicar para ele? Difícil. Eu falei assim, não, isso não sei fazer sentido. Se eu fosse fazer, eu ia. Como você não é mestre em matemática, não sei o que, você não passou para cá, para lá, não sei o que. Eu falei, cara, ó, eu ia te fazer. Então, Vocês vão me deixar ali no falar ou não? Ela falou que já. Quase deixa Monopolizado. Eu falo 5 homens que falam pra eles, você é bem curioso. Mas eu você tenho falou, medo, ela tá? falou que estava permitido. Não, eu não sei mais o que era que eu ia falar. Ficou assim. Não lembro. Mas enfim, para finalizar, e tudo bem não saber. E aí eu acho que esse professor, que uma questão, ele foi arrepender. Ele errou porque a aula dele está na dimensão do erro do acerto. Exatamente. Enquanto ele tem um outro professor lá que chega assim, ih pessoal, o menino ali pediu para resolver a questão, resolvi. Pô, mas tem um maior voltão. E o que vocês acham disso? Você tem outra solução aí? Ele tem um professor lá, um coroinha, é super tranquilo. É super tranquilo. Agora, o meu filho achou um problema na apostila lá. Era professor de álgebra. Não, e forçou. E tipo assim, tinha divisão por 0. Simplificava, o aluno igualava e dava 0. Ele, não, mas é só para simplificar, para dar resposta. Esse outro professor, você vê que é uma outra cultura. Quando foi mostrar o negócio, tá errado essa questão na minha lista, né? Vou te dar um 10º, cada erro que você trouxe aí para minha lista. Aí você vê qual é a diferença. Mas eu acho que esse outro professor, que é mais jovem, como é que ele está refém uma cultura, que é aquela cultura que o professor tem que saber tudo, ele tem que dominar o conteúdo, ele não pode errar, a questão não pode ter errada. Será que a profissão precisa dessa matemática? Precisa disso. É porque tem uma demanda de fora. Então, Renato quer falar? Não, eu digo, eu não sei nem o que eu quero falar. Fala outra coisa então, Renato. Tu que puxou esse, puxa outro. Rapidinho, eu dei 2 semanas de aula na engenharia, há muitos anos que eu não dava aula na engenharia, né? Substituindo a Tatiana quando ela saiu da secretaria para assumir a turma, né? E assim, primeiro só uma observação legal que eu dei aula na engenharia na década de 90, na hora que eu entrei, então nunca mais dei. A cara da turma é completamente diferente. Primeiro, engenharia mecânica, quando eu dava aula, era 40 pessoas, 2 mulheres. Agora tem metade mulher, muito mais gente preta do que antes. Era todo mundo homem branco. Isso mudou, fiquei muito feliz com isso. Mudou radicalmente, assim, em 30 anos. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu dou aula de cálculo 1 lá, né? E aí eu falo para eles que eu não sei fazer conta, eles ficam surpresos com isso. Mas eles, tipo assim, na última aula que eu dei, tinha uma equação de segundo grau, que era 14 ao quadrado, né? Para calcular lá B2, sei que era 14. Aí eu falei, quanto é 14 ao quadrado? Eu falei, vamos lá saber.
Aí eles riem, mas assim, eles não riem achando que eu sou incapaz. Por quê? Porque eu já fiz as questões de cálculo que eles acham difíceis. Quando chegou nesse ponto, eu já fiz aquelas questões lá de derivadas, não sei o que, limite, que eles acham, então eles já sabem que eu sei a matéria. Mas aí mesmo que então eles não, isso não me desqualifica. Mas eles riem de surpresa, eles riem de como é que pode isso? Assim? E eu faço isso meio que intencionalmente, que é uma maneira deles terem uma visão menos babaca de matemática, sabe? O que você fez comigo, que eu citei da outra vez, lá na especialização, chegou, eu estou almoçando. Ele aí sabe, eu não sei isso ou não. Chego vindo com 2 alunos de licenciatura e tinham pedido para ele resolver umas questões lá, o Vitor falou, não sei o que, falava. O Davi já sabe que eu não tenho senta aí onde, vem. Estava entrando na especialização, voltando a estudar depois de tanto tempo. Cara, o Vitor não sabe, como é que eu vou saber isso? Aí depois ele chegou para mim e falou assim, não, mano, não trabalho com essa coisa de ensino médio, não sei quanto tempo, não precisa fazer isso, você está mais tarimbado. Isso só fica droga porque você de novo quantas vezes falou, gente, não vamos resolver junto. Não só isso não desqualifica, como eu falei, como eu acho que eu faço isso intencionalmente. Porque, na verdade, isso eu lembro há muito tempo atrás na especialização. Exatamente, muda essa relação, né? Assim, tinha uma aluna, que era Maria Inês, não sei se você conheceu. Enfim, era uma aluna que ela era graduada em matemática, ela fazia mestrado em educação na época, e fazia especialização. E aí eu falava isso que não sei uma coisa sem querer, eu falava assim, eu não sabia mesmo e falava. Aí um dia ela falou, você não sabe o quanto é importante você falar isso. Porque aí depois eu fui perceber que quando eu falava isso, os professores na especialização, os professores se surpreendiam, assim, aí eu comecei a falar intencionalmente, o que é isso? Porque você uma visão menos babaca, que é ao contrário desse de resolver coisas. Ainda mais com professores de matemática, cara, assim, porque o não sei é uma coisa, nossa, né? Isso aí, eu sabe. Eu lembro de uma vez que você falou que faltou até impacto, você falou uma vez que eu não sei nada de combinatório. Você falou assim, eu não sei nada de combinatório. Mas é verdade. Mas ele isso, combinatória me dá um nó. Eu nunca estudei combinatória na vida. Porque eu não fiz, na educação básica eu não tive, porque foi. E na graduação eu não fiz sequência de combinatória, eu nunca estudei isso, nada. Combinatória eu sou praticamente química. Uma coisa que eu queria destacar também dessa discussão que você está fazendo, né, sobre essa forma que os professores encaram a matemática, como eles acabam impondo isso na sala, é muito forte, pelo menos na minha época, eu vejo hoje também, essa questão dos programas. O que é o programa do primeiro ano, o que é o programa do segundo, o que é o programa do terceiro? Você tem que cumprir aquela lista, né? Uma coisa. Você acha que se você cumprir, todo mundo vai chegar igual no final? Exatamente. E isso também traz muitas concepções assim, né? Por exemplo, eu dei aula no município, no estado, e a gente ficava conversando com professores, né, sobre essa questão, né? Como é que você atua na rede particular, como é que você atua na rede estadual, né? Ou municipal. E aí, os professores falaram, e o que eu acreditava também, era o seguinte, existia uma educação forte é para rico, para quem pode pagar. A educação fraca é aquele que não pode pagar e vai ganhar público, né? Mas esse questionamento eu trago ainda muito comigo, e isso já foi muito ressignificado, né? A experiência que eu tenho na voz, uma conversa com vocês, uma conversa até mesmo com os colegas de profissão. Por exemplo, o Edson vai achar normal, por exemplo, eu divido uma turma de 5 anos, eu dou 5 anos. A gente trabalha junto. Mas eu dou aula para uma segunda série e dou aula para outra. Eu sei que a minha segunda série onde eu estou, dando aula, está super atrasada em relação a dele, né? Pelo que eu vejo ele trabalhar, por exemplo, a gente tem uma sala de matemática, né? Um laboratório de matemática. E quando eu vejo, por exemplo, o meu monitor, que é o monitor que eu oriento, que é aluno dele, eu vejo ele desenvolvendo coisas lá muito mais à frente, eu falo assim, caramba, ele só está mais à frente. Entende? Aí dá um certo
assim, poxa vida, é porque cada turma de fato tem uma realidade e você fica preso àquilo dali, né? Às vezes, pô, eu tenho que dar o conteúdo, eu tenho que acelerar, mas às vezes a turma está dizendo, pô, socorro, a gente socorro, eu estou são muitas variáveis. A turma, feriado que você pega, são tantas variáveis que nem se você tiver do modo fazendo 2 turmas da mesma série, você vai conseguir necessariamente estar ali certinho, igualzinho que falando ali que você conversar sobre isso. São muitas variáveis, né? E uma questão até que faz refletir bastante nesse texto é essa coisa que eu passei a vivenciar muito, né? Até com o Emerson, até mesmo na pandemia, foi a relação coletiva entre professores. A gente teve que, vamos dizer assim, se virar nos 30 para agir coletivamente, né? Para produzir material, para conversar, para pensar junto, né? E quando tem essa questão do texto de trabalhar no coletivo, né? No colaborativo, né? No cooperativo, coletivo e político-cultural. Falando sobre isso. Aí tem o cooperativo e tem atingir aquela perspectiva político-cultural. Né? Enfim, eu acho que esses estágios, né, são estágios até que quando a gente trabalha no coletivo a gente vislumbra, né? Mas a gente não tem muito a noção, a gente não chega nesse estágio político-cultural. A gente não consegue chegar. É muito raro a gente chegar nisso. É muito raro a gente chegar e observar o que a gente está fazendo, né? Ter consciência, né, da dimensão da nossa ação. Né? É muito difícil isso. Só extrapolando o que ele falou em relação a essa questão de programas, de pensar o que estava fazendo, que a gente está fazendo em sala de aula, e esse texto do Caravelas à Vista me fez talvez pensar, né, e refletir à medida que eu ia lendo, como que a gente para e analisa, né, como que a colonização se dá hoje. Porque é muito fácil a gente, é claro que a escravidão, por exemplo, dificilmente vai ver alguém, né, hoje em dia sendo acorrentado, mas ela se molda nos tempos atuais. E como é que a colonização se dá? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, em PISA, que é um balizador, né, internacional e que ele diz pra gente, pode dentro da nossa cara, diz que a gente tem que a gente tem que saber, o que a gente tem que fazer, que a gente está ruim, que a gente está mal, e aí vem as políticas lá de fora e as pessoas daqui de dentro do país compram essa ideia, porque envolve muito dinheiro, tem a questão do poder, e a gente vai nessa, reproduzindo, né, e fazendo sem pensar, sem refletir. E a colonização se dá de outra forma. Exatamente, ela diz para você o que tem que ser importante para você. Para o Brasil, esses balizadores, como é que eles são confeccionados, como é que eles pensam, como é que eles usam. A avaliação é outro modo. Desculpa, você já tem nada. É que no texto você faz uma brincadeira com a palavra neoliberal e neocolonial. Eu achei isso legal. Nunca tinha parado para pensar que essas políticas podem ter essa percepção de nova forma de poder. Então, mas eu queria, antes de acabar, falar, depois eu quero falar uma coisa sobre a pandemia também, mas eu queria falar duas outras coisas sobre o que tem a ver com o texto e com as falas de vocês. Uma, pegando a fala do Marcelo sobre essa questão do cooperativo, do colaborativo, do político-cultural que a gente colocou aqui. O objetivo disso não é categorizar, não é classificar isso assim, mas é tipo assim, evidenciar certas perspectivas que estão dentro da atuação docente, né? Assim. Então tem vários, o que a gente pegou nesse trabalho comentado aqui, nesse texto, artigos que falavam de grupos de professores trabalhando juntos a partir de diferentes perspectivas da comunidade prática, tem diferentes perspectivas teóricas que falam disso, né? Assim. E a gente meio colocou essa discussão porque a questão de trabalhar junto, que a gente chamou de cooperativo, que ela pode ser só assim, um ajudar o outro, mas na verdade não sai do individual, porque é um ajudar o outro para cada um se beneficiar individualmente. O colaborativo é para ter alguma, tipo assim, é quando tem uma equipe de professores de matemática da escola que se reúnem para fazer um currículo.
que já sai um pouco do individual. Mas isso não necessariamente atinge uma dimensão político-cultural, que é uma dimensão na qual a coletividade se orienta por uma visão política da escola, né? Assim, e isso só pode ser feito na coletividade, né? Assim, essa questão, você não tem como fazer isso individualmente, né? Assim, na coletividade você entender questionamentos como esses que vocês estão fazendo aqui. Se eu tenho que chegar até o final do terceiro ano, os alunos, eu tenho que ir na velocidade. Então, esse tipo de coisa são reflexões que se baseiam no entendimento sobre qual é o papel social e político da escola, né? Então, só ter pessoas, o que a gente quis dizer aqui, é que só ter pessoas trabalhando juntas, professores trabalhando juntos, não necessariamente você vai atingir essa dimensão. E isso vai se conectar também com a discussão sobre docência compartilhada que a gente vai fazer numa aula mais para frente, tá? Porque quando a gente fala de docência compartilhada, qual é a dimensão da coletividade sobre a qual a gente está falando? Acho que isso é uma coisa bem importante que a gente pensou quando a gente começou a pensar sobre docência compartilhada, né? O que é o fazer juntos, né? Então a gente vai voltar a isso. Uma outra coisa que eu queria dizer... Sabe que ainda nesse político-cultural foi um termo que vocês fizeram em algum trabalho? Não, a gente inventou. Esse trabalho aqui, para falar sobre... Não está em nenhum daqueles que vocês estão olhando. Claro. E uma outra coisa sobre a fala da Renata, que ela está falando aquela coisa dos termos, né? Assim, que é dominar o conteúdo, né? Eu acho que isso é muito isso, né? Isso não é uma coisa assim, o uso dos termos não é uma coisa que a gente deve subestimar, porque os termos produzem sentido sobre a coisa. Então é isso, não é dominar, você tem que dominar, matemática tem que estar controlada, o conhecimento tem que estar não controlado. E outro termo que a gente vai falar mais disso na aula sobre, aí eu quero falar bem mais disso, na aula sobre matemática problematizada, que é a ideia de entender, né? Porque tem que entender as coisas, assim. E eu fico pensando muito o que quer dizer entender, né? Parece uma bobagem isso, mas eu acho que é uma coisa super, assim, que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. E aí um exemplo, né, que eu sempre trago sobre isso é da física, porque que é na física quântica. Que, assim, basicamente, assim, a grosso modo, na física quântica, tipo assim, uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, quando você olha para ela está em um lugar só. Basicamente, assim, falando muito simplificadamente, mas física quântica é isso, né? E aí, as pessoas falam assim, a física quântica é muito difícil de entender. Aí eu fico pensando, eu acho que é isso. O que é difícil de entender é isso. Então eu penso assim, que às vezes a gente opera com o negócio, com o sentido da palavra entender, como se fosse, que tem a ver com dominar, tá? Isso que eu quero costurar aqui. Porque entender é subordinar algum fenômeno à percepção humana, entendeu? Então não é que a física quântica seja difícil de entender, é que a física quântica escapa aquilo que é familiar à percepção humana, mas o universo não está subordinado à percepção humana, né? Então as pessoas ficam tentando, eu acho que a gente no campo da educação, das práticas docentes, a gente opera com esse sentido de entender, né? Por isso que eu já falei, eu gosto de cinema, né? Assim, e eu gosto de filme que você não entende direito, eu não suporto filme que te explica tudo, que é o final, costura com o começo, eu gosto que fica meio assim. Eu acho que a matemática tem que ser assim, você tem que sempre uma coisa entender direito, assim, sabe? Para ficar. Porque senão morre, né? Assim. Eu acho que então, isso a gente vai voltar a falar, eu quero voltar a falar muito disso, muito mais detalhadamente, daqui a 2 semanas, quando a gente falar de matemática problematizada. Fez sentido isso? Olha, deixa eu falar para você que é física. Não, eu trouxe esse exemplo da física, mas só como um exemplo, mas. Eu não queria nem falar no exemplo da física, você falou sobre a questão de coletivos, como uma ação política, e
e me fez voltar um exemplo que eu vivi. Assim, acho que eu já falei algumas vezes, a última escola que eu trabalhei durante 7 anos foi uma escola cívico-militar, que era dentro de filhos de militar dentro da grupo. E a gente conseguiu assim, e os professores que lá estavam foram trabalhar lá antes da escola se tornar isso. A escola se tornou com essa política pedagógica depois da eleição. A maldita eleição. E os professores que lá estavam ficaram assim, tipo, a gente vai trabalhar nesse local. Qual vai ser a nossa postura nesse local? E aí logo no primeiro ano, mostra cultural do 3º ano do ensino médio, uma sala temática de Maria Carolina de Jesus, com professores de literatura, arte, geografia, e todo mundo ali envolvido naquilo, e os alunos fazendo apresentação. Eu não sei qual o nome que essa poesia falada, muito cantada. Não é rap, como eu conhecia. Eles têm e eles fazendo essas apresentações e tu via aqueles pais claramente. Coronel, todo mundo incomodado olhando, mas eles tinham que ficar olhando. Ninguém saiu rasgando o trabalho, ninguém tá com fogo na sala. E a gente ficou, não sei como falar por dentro, mas assim, a sementinha a gente plantou ali, e aí eu acho que vai um pouco nessa questão de subordinação. Era possível fazer aquele cenário, principalmente os professores que mais atuaram, os professores de literatura e artes, era possível montar aquilo se não fosse uma questão de coletividade, se a maioria dos professores apoiassem aquilo e entendessem que aquilo é importante para a escola? Certamente não. E assim... Exatamente. E aí, esse é o sentido de coletividade. E aí não é podia fazer uma coisa ou outra politicamente pensando. E assim, mas a direção da escola apoiava. Nem tanto. A direção da escola não apoiava nem tanto, porque 2 anos depois, não foi naquele, mas no ano seguinte ela demitiu metade da galera. Mas assim, ela teve... Não, mas não foi por conta disso não. Sabe o que foi a demissão lá? Pandemia. Na pandemia vem aquela questão de métodos de avaliação. E aí como é que a gente vai avaliar um aluno em artes? Aí começou aí os métodos, avaliações super inovadores que foram colocados, ficou na cara das famílias o que a escola estava fazendo, porque o aluno tinha que fazer aquilo em casa, e sim, houve muita reclamação. Por que meu filho tem que fazer uma máscara africana? Por que meu filho tem que fazer uma cerâmica indígena? Isso gerou as demissões, não foi a escola dos pais, né? E aí, você narrando isso, a leitura do texto me fez recordar isso. Como a força da coletividade consegue alterar um cenário tão... sei lá, o cenário é horrível. Eu falei isso, eu estava dizendo no dia, não está certo isso aqui. Por quê? Não, essa questão dos professores nas escolas, principalmente nas escolas particulares, são pressionados pelos pais de alunos fascistas. Sim. Nossa, não acreditou? Não acreditou? Não, ela achou que eu estava super